Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô aqui com mais uma aula. Hoje a gente já tá na nossa quinta aula, né? Quinta aula da semana, já estamos na metade do caminho. E como eu disse pra vocês, hoje a aula vai ser de 1 hora e eu vou dividir ela em duas aulas, porque como eu disse pra vocês, meu celular não tem muita memória, então eu não consigo juntar os dois e colocar um vídeo de 1 hora aqui no meu celular. Tem que ter um programa, né? No computador, enfim. Mas o vídeo hoje vai ser de 1 hora, tá? A quinta aula, porque como eu disse pra vocês, vai ficar dividido, né? Vão ser 2 semanas de curso, então vai ser 5 aulas numa semana e 5 aulas na outra, de segunda a sexta. E hoje a nossa aula vai ser de 1 hora e vai ser dividida em duas partes. E hoje eu vou falar sobre as tendências pedagógicas, né? O que são as tendências pedagógicas, quais são, qual a contribuição dela para a educação, tá bom? Então, vou falar para vocês para que serve, quais são as tendências e qual que é a importância dela para a escola. Né? As tendências pedagógicas, elas são de extrema relevância para a educação, e principalmente as que são mais recentes, né? Que eu vou falar para vocês quais são. Elas são divididas em duas tendências, tá? Duas tendências. E dentro dessas duas tendências tem várias correntes, né? Então, elas são de extrema relevância para a educação, né? Porque elas podem contribuir para que o trabalho docente seja conduzido de uma forma mais consciente, né? Baseadas nas demandas atuais da clientela em questão, né? Baseada no momento em que se vive, né? Das demandas atuais. Então, o conhecimento dessas tendências por parte dos professores é fundamental para que seja realizada uma prática docente realmente significativa, né? E que tenha algum sentido para o aluno. Porque tais tendências, elas objetivam nortear o trabalho do educador, né? Então, vocês podem ver que essas tendências elas são muito relevantes para a educação e ajudam a nortear o trabalho do educador, né, do professor, para que faça mais sentido para o aluno. Então, é importante que a gente conheça. Até hoje, todas as aulas, a gente já viu sobre os currículos, né, sobre os documentos que tratam sobre o currículo, né? A primeira aula foi sobre as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, a segunda foi sobre a BNCC, né? A terceira sobre a proposta. Enfim, acho que é isso. Mas, enfim, vocês podem ver que as tendências pedagógicas elas são de extrema importância, né? Para a escola, para o educador, né? O professor e também para o aluno. E tem uma fala aqui de Lucchesi, eu vou falar para vocês, né? E para que a prática pedagógica em sala de aula alcance seus objetivos, o professor deve ter as respostas para algumas questões, né? E quais são essas questões? Como ensinar, o que ensinar, para quê, por qual motivo, né? E por quê? E para o professor responder essas questões, né? Ele deve seguir umas tendências, né? E como defende Lucchesi, ele fala a seguinte frase de 1994, né? O Lucchesi: a pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. Isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente, né? Então, Lucchesi, ele fala que a pedagogia ela tem que ter um sentido, tem que ter um significado, né? Então, a pedagogia, ela busca o sentido da prática docente. Então, por isso as tendências também são importantes, né? Então, Lucchesi fala isso, que a pedagogia ela não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. Então, tem que haver uma clareza do significado da pedagogia, né? E a pedagogia busca o sentido da prática docente. Essas tendências pedagógicas, elas são formuladas ao longo dos tempos por diversos teóricos que se debruçaram sobre esse tema. Elas foram concebidas com base nas visões desses pensadores em relação ao contexto histórico das sociedades que estavam inseridos. Porque como eu falei para vocês, o que são as tendências pedagógicas, que elas são de extrema relevância para a educação, né? Por quê? Porque elas contribuem para uma condução de um trabalho docente mais consciente, que são baseados nas demandas atuais da clientela em questão.
Então, essas tendências elas foram formuladas ao longo do tempo, né, por diversos teóricos, e esses pensadores, né, eles conceberam essas ideias baseadas no contexto histórico das sociedades que eles estavam inseridos naquele período, né? Então, em determinado período, esses teóricos, esses pensadores, né, eles formularam as tendências baseado naquele período que a sociedade, né, estava, enfim. Além de suas concepções de homem e de mundo, tendo como principal objetivo nortear o trabalho docente, modelando-o a partir das necessidades de ensino observadas no âmbito social em que viviam, né? Então, eles tinham as concepções de homem, as concepções de mundo, e o principal objetivo era nortear o trabalho docente, né? Como eu disse, as tendências pedagógicas, elas servem para nortear o trabalho docente, serve também para ter um sentido para o aluno. Então, eles tiveram essas concepções, essas ideias, né, se modulando a partir das necessidades de ensino que eles observavam no âmbito social da época em que eles viviam. Então, sendo assim, o conhecimento dessas correntes pedagógicas, essas tendências, por parte dos professores, principalmente as mais recentes, como eu disse, torna-se de extrema relevância, visto que possibilitam ao educador um aprofundamento maior sobre os pressupostos, né, e variáveis do processo de ensino-aprendizagem, abrindo-lhe um leque de possibilidades de direcionamento do seu trabalho a partir de suas convicções pessoais, profissionais, políticas e sociais, contribuindo para a produção de uma prática docente estruturada, significativa, esclarecedora e principalmente interessante para os educandos, né? Então é isso, né? As tendências elas servem para ser um norte, né, para nortear o trabalho docente, mas também serve para que seja esclarecedora, para que seja um ensino esclarecedor, para que faça sentido para o aluno, para que seja interessante para o aluno, tá? Deixa eu ver aqui. Então, como eu disse, as tendências pedagógicas, elas são divididas em duas, né? Nós temos a liberal e... Peraí que o slide aqui tá. A liberal e a progressista, né? Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre elas, quais, né, são, qual a importância delas, qual que a gente deve seguir, né? Então, a escola ela precisa ser reencantada, né? Precisa encontrar motivos para que o aluno vá para os bancos escolares com satisfação, com alegria. Existem escolas esperançosas, com gente animada, mas também existe um mal-estar geral na maioria delas, né? E essa insatisfação deve ser aproveitada para dar um salto. Se esse mal-estar ele for trabalhado, ele permite avanços, né? Se for aceito como uma fatalidade, ele torna a escola um peso morto na história, que arrasta as pessoas e as impede de sonhar, pensar e criar. Para Lucchesi, falando de Lucchesi novamente, que ele é o pai da didática moderna, vocês devem saber disso, né? Para Lucchesi, a pedagogia se delineia a partir de uma posição filosófica definida, né? Isso é uma frase que ele tem no livro de Filosofia da Educação, né? Então ele discorre, ele fala sobre a relação existente entre a pedagogia e a filosofia, e também com isso ele busca clarificar as perspectivas das relações entre educação e sociedade, né? Ele busca clarear, né, quais são as relações entre educação e sociedade. Em seu trabalho, o Lucchesi apresenta 3 tendências filosóficas responsáveis por interpretar a função da educação na sociedade: a educação redentora, a educação reprodutora e a educação transformadora da sociedade. A primeira, que é a educação redentora, ela é otimista e acredita que a educação pode exercer domínio sobre a sociedade, que são as pedagogias liberais, que é uma tendência que eu vou explicar para vocês, né, que eu já falei que uma das tendências, elas são divididas em duas, as liberais e as progressistas. Então, essa primeira tendências filosóficas, né, que Lucchesi falou, ela é otimista e acredita que a educação pode exercer domínio sobre a sociedade, né? Então a educação ela tem um domínio na sociedade, essa é a educação redentora. A educação reprodutora é pessimista, ela percebe a educação como sendo apenas reprodutora de um modelo social vigente.
Então, né, essa educação reprodutora, o que que é? A educação, ela só serve para que se reproduza as pessoas de acordo com a sociedade. Por exemplo, a sociedade quer pessoas de tal tipo, então a educação vai servir para reproduzir essas pessoas de tal tipo. Então as pessoas vão ser feitas para isso, para trabalhar com isso, para ser assim, tal, né? Então essa educação reprodutora, ela é pessimista. E a terceira tendência de Lucchesi, né? Essas tendências filosóficas, as tendências pedagógicas, eu ainda vou falar, tá? Então, essa tendência, ela assume que é a educação transformadora da sociedade, né? Que é o nome, a educação transformadora da sociedade. Ela assume uma postura crítica com relação às duas anteriores que eu falei para vocês, indo de encontro tanto ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo imobilizador, que são as pedagogias progressivistas, né? Que eu vou falar para vocês sobre o que é. E em consonância com essas leituras filosóficas sobre as relações entre educação e sociedade, Libânio, ao realizar uma abordagem das tendências pedagógicas, organiza as diferentes pedagogias em dois grupos, né? Então, Libânio já fala das tendências pedagógicas e organiza elas em dois grupos, que eu já falei para vocês, eu vou entrar mais a fundo ainda sobre isso. É a pedagogia liberal e a pedagogia progressivista. A pedagogia liberal é apresentada nas formas tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. A pedagogia progressivista é subdividida em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, tá? Vou falar aqui para vocês agora um pouco, deixa eu só arrumar o slide aqui. Só um minuto que eu tô olhando aqui o slide, ver se é esse mesmo. Tá, achei aqui. Vamos lá. Então, como eu disse, né, as tendências liberais, elas são divididas em duas, né, que é a liberal e a progressista, tá? Então, a pedagogia liberal, ela acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais, baseados nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. E dentro dessa liberal, existem 4 tendências pedagógicas, né? 4 tendências pedagógicas liberais: a tradicional, a renovada, a renovadora não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista. Já a tendência pedagógica progressista, que eu falei para vocês que elas são, né, são divididas em duas, as tendências pedagógicas progressistas, elas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. É dividida em 3 tendências: a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. A tendência renovadora não diretiva, que é a nova escola, ela é vista como a escola que tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social pedagógica. E para aprender tem que estar significativamente ligado com as suas percepções. Anísio Teixeira, ele foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. O Anísio Teixeira, ele nasceu em 12 de julho de 1900 em Caetité, na Bahia. Ele foi filho de fazendeiro e estudou em colégios jesuítas na Bahia e cursou Direito no Rio de Janeiro. Nos anos de 1920, com 20 anos, com a crescente industrialização e a urbanização em todo o mundo, a necessidade de preparar o país para o desenvolvimento levou um grupo de intelectuais brasileiros a se interessarem pela educação, vista como elemento central para remodular o país. Os novos teóricos, eles viam no sistema estatal de ensino livre e aberto o único meio efetivo de combate às desigualdades sociais. Esse movimento, chamado de Escola Nova,
ganhou força nos anos de 1930, principalmente após a divulgação, em 1932, do Manifesto da Escola Nova. O documento pregava a universalização da escola pública, laica e gratuita. A prática pedagógica da escola nova era a educação centrada no aluno e anti-autoritária. Então, tinha que ser uma escola que ela era centrada no aluno, não mais no professor, né? Porque antes era formada, né? A educação era centrada só no professor, só o professor sabia, e o aluno só tinha que receber as informações e depois depositar tudo numa prova. E é anti-autoritária, né? Ela é contra o autoritarismo. E qual que é o papel da escola na escola nova? É promover o autodesenvolvimento e a realização pessoal, priorizar os problemas psicológicos, privilegiar situações de problemas correspondentes aos interesses do estudante e tem um enfoque no atraso das normas disciplinares. A avaliação ela era feita de debates, seminários, elaboração de murais pedagógicos, relatório das pesquisas e trabalhos em grupo. O educando ele deve aprender a fazer e fazendo, né? Aprender a fazer fazendo e a pensar pensando. E qual é a relação entre professor e aluno? O professor ele é um especialista em relações humanas, né? Então ele é um especialista nas relações humanas e o relacionamento entre professor e aluno deve ser autêntico e pessoal. E o professor ele tem que ser confiável, receptivo e intervir o mínimo possível na aprendizagem do aluno, já que sua intervenção ameaça, né, e inibe o aluno. Quais são os métodos de ensino, né? São o contato com a realidade, a autenticidade, a aceitação positiva e empatia. Deixa eu só trocar o slide aqui, pessoal, peraí. Porque esses slides estão me matando. Só um minuto. Eu tava falando da escola nova, né? A escola nova, ela é renovada não diretiva. Se vocês verem esse nome, é um nome mais complicadinho, né, de guardar, mas é renovada não diretiva, que é a escola nova, também conhecida como escola nova, tá? Então, a pedagogia liberal é a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. E a renovada não diretiva, ela também é conhecida como escola nova. E a pedagogia progressista, ela é libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Na tendência liberal tradicional, né, porque a liberal, elas são divididas em 4 tendências e a primeira é a tradicional. Ela é, né, tem como aqui o papel da escola. Qual que é o papel da escola na tendência liberal tradicional? O papel da escola, né, ele serve, né, a atuação da escola, ela consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Nas aulas anteriores eu foquei bastante nisso, né, porque você pode ver que nos currículos ele, né, enfim. O compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais e pertencem à sociedade. O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. E quais são os conteúdos de ensino dessa tendência, a tradicional? São os conhecimentos e os valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdade, né? Então, os conhecimentos e os valores sociais, eles são passados de geração, né? E são repassados aos alunos como verdades. A única verdade são os conhecimentos e os valores que foram acumulados por todas as gerações, né? E esses conhecimentos e valores são repassados aos alunos como a verdade. As matérias de estudo visam preparar o aluno para a vida, são determinadas pelas sociedades e ordenadas pela legislação. E os métodos? Os métodos eles se baseiam na exposição verbal da matéria ou da demonstração. Tanto a exposição quanto a análise são feitos pelo professor. E qual é o relacionamento, né? O relacionamento entre professor e aluno predomina a autoridade do professor, que exige
atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida. Foi o que eu disse. A tendência liberal tradicional predomina a autoridade. Então, a palavra-chave da tradicional é autoridade, né? E o aluno é o mero, né, receptor das verdades que o professor dita, né? Então, o professor é o dono da verdade, ele é o mestre, o aluno está ali só para receber essas verdades. Os pressupostos de aprendizagem, né? É a ideia de que o ensino ele consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança e é acompanhada de uma outra. A de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, né? Então, eles não viam a criança como diferente, eles achavam que a capacidade de assimilação da criança era igual à do adulto. Só que era apenas menos desenvolvida, né? Então, era isso. Os programas, então, eles devem ser dados numa progressão lógica estabelecida pelo adulto, sem levar em conta as características próprias de cada idade. A aprendizagem, assim, é receptiva e mecânica, para que se recorre frequentemente à coação, né? Então, as palavras-chave dessa tendência é autoridade, é aprendizagem receptiva e mecânica, né? E não se levava em conta o aluno é um mero receptor. As manifestações dessa tendência são nas escolas que adotam filosofias humanistas clássicas ou científicas. A tendência liberal renovada progressiva, que é a segunda da tendência liberal, eu vou falar um pouco sobre ela agora, é o papel da escola, né? Cabe, então, à escola suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se num processo ativo de construção e reconstrução do objeto, numa interação entre as estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente. Os conteúdos de ensino, eles são vistos como o conhecimento que resulta da ação a partir dos interesses e necessidades, né? Os conteúdos de ensino eles são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se, assim, portanto, né, muito mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados racionalmente. Trata-se de aprender a aprender. Ou seja, né, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. Então, eles levam mais em conta esse processo que o aluno leva, né, para a aquisição do saber, né, do saber. Os métodos de ensino. A ideia de aprender fazendo está sempre presente. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, o método de solução de problemas, né? Os métodos de ensino, eles partem sempre de atividades adequadas ao perfil do aluno e às etapas do desenvolvimento, o que a tendência liberal não tinha, né? A tendência liberal tradicional, é a tradicional, né? Que a tendência tradicional não tinha, né? Que não levava em conta, né? As atividades eram iguais para todos. E já nessa, que é a tendência liberal renovada progressiva. São os nomes diferentes, né? É difícil de guardar. Mas, enfim, nessa já se levava em conta o perfil, né? As atividades elas eram adequadas ao perfil de cada aluno e de acordo com as etapas do seu desenvolvimento, né? Na maioria, dá-se grande valor ao trabalho em grupo, como condição básica do desenvolvimento mental. Então, era feito bastante trabalho em grupo, né? E como era o relacionamento professor-aluno. O professor não é o centro, então já parou essa ideia de que o professor é o centro, né? E ele tem o papel, nessa tendência, o professor ele tem o papel de auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Vocês podem ver a diferença da tradicional para essa, porque nessa eles levam em conta, né, o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Eles levam em conta o desenvolvimento da criança, né, as atividades já eram adequadas para cada etapa que eles estavam, ao perfil do aluno. E o professor não é o centro,
né? Agora ele só tem o papel de auxiliar esse desenvolvimento livre e espontâneo de cada criança. A disciplina se consegue por meio da conscientização, através de trabalhos grupais, né? Como eu disse, são feitos bastante trabalhos em grupo, né? E valoriza-se o bom relacionamento entre professor e aluno, formando a vivência democrática para prepará-lo para a vida em sociedade. Olha só que legal. E quais são os pressupostos da aprendizagem, né? A aprendizagem, nessa tendência, ela depende das disposições internas e interesses do aluno, como força de estimulação do problema. Assim, aprender se torna uma descoberta, uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas estimulador. A avaliação é reconhecida quando o êxito e o esforço forem reconhecidos pelo professor. As manifestações dessa tendência são de Montessori, de Crowley, Dewey e Piaget. Essa tendência é bem legal, né? Que leva em conta a criança, leva em conta as etapas de desenvolvimento, por isso que Piaget, né, é uma manifestação dessa tendência. Agora eu vou falar sobre a outra tendência, que está dentro da tendência liberal também, que é a tendência liberal renovada não diretiva. Qual que é o papel da escola nessa tendência? O papel da escola, né, nessa tendência, é uma escola que está mais voltada aos problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Que foi a que eu falei já, né, para vocês, essa renovada não diretiva também é conhecida como a escola nova. E todo esforço é voltado para estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo. Isso significa que ele se adequa ao ambiente. Rogers considera que os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, livros, tudo tem pouca importância em relação ao propósito que deve existir em favorecer ao aluno em clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Para isso é necessário que esteja bem consigo mesmo e com seus semelhantes, né? O resultado de uma boa educação é muito semelhante ao de uma boa terapia. E quais são os conteúdos de ensino, né? Essa tendência, ela deixa em segundo plano a transmissão de conteúdos, que a transmissão de conteúdos é vista na pedagogia tradicional. O processo de ensino, ele busca facilitar aos estudantes os meios para buscarem por si mesmos os conhecimentos, que no entanto são dispensáveis. E os métodos de ensino nessa tendência, né? Os métodos de ensino, eles são dispensados, prevalecendo o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Rogers apresenta algumas das características do professor facilitador: aceitação da pessoa do aluno, capacidade de autodesenvolvimento do estudante. A função do educador se restringe a ajudar o aluno a se organizar utilizando técnicas de sensibilização onde os sentimentos de cada um possam ser expostos sem ameaças. Então, o objetivo do trabalho escolar ele se define, né, nos processos de melhor relacionamento interpessoal como condição para o crescimento pessoal. E o relacionamento professor-aluno, na pedagogia não diretiva, ela propõe uma educação centrada no aluno também, buscando formar a personalidade do mesmo através da vivência de experiências significativas que lhes permitem desenvolver características intimamente ligadas à sua natureza. Então, o professor ele é especialista em relações humanas. Toda intervenção é ameaçadora e inibidora da aprendizagem. E os pressupostos da aprendizagem nessa tendência a motivação é o resultado do desejo na busca da autorrealização. Então, assim, portanto, um ato interno, né? A motivação aumenta quando o sujeito sente que é capaz de agir e atingir suas metas pessoais, ou seja, né, é preciso desenvolver a valorização do eu. Então, o aprender, ele é modificar suas próprias percepções. Ou seja, segundo essa tendência, se o aluno não estiver motivado, ele não aprende, né? Portanto, a avaliação perde todo o sentido, privilegiando a autoavaliação. E o pensador, né, um autor que fez manifestação nessa tendência é o Carl Rogers.
Bom, agora dessa tendência liberal só falta uma, que é a tecnicista, mas já tá dando meia hora, né? Como eu disse, eu dividi em duas partes de meia hora, então vou continuar falando da última parte de tendência liberal e depois a gente fala sobre a progressista, tá? Então é isso, espero vocês no na próxima parte.